Ô Jamil, você publicou hoje Fabiola. uma reportagem aqui exclusiva falando sobre o filho, né, de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o sócio dele que fecharam empresas nos Estados Unidos exatamente no mesmo dia. Estamos falando aí do caso do Paulo Generoso, que é um influenciador, que é alvo aí de investigações também, envolvido em denúncias de desinformação. Ambos, ele, né, Paulo Generoso e Eduardo Bolsonaro, fecharam as suas empresas nos Estados Unidos no mesmo dia. Queria que você explicasse para a gente como é que foi isso e o que isso acende aí de preocupação, de alerta, ou por que essa informação é tão importante, hein, Jamil? Vamos lá, Fabiola, vamos só contar essa história porque ela é ao mesmo tempo complexa e ela também, obviamente, nós nos atemos aos fatos. Eu não posso fazer nenhum tipo de interpretação por enquanto, porque, obviamente, o que nós temos neste momento são alguns fatos. Então, o primeiro deles, essas empresas foram abertas nos Estados Unidos, na cidade de Arlington, no Texas, naquele período em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, foi aberta a empresa Brás Global Holding, e nessa empresa existem 3 sócios, Eduardo Bolsonaro, Paulo Generoso, como você falou, influenciador, empresário, inclusive nas redes sociais dele, ele apoiando aqueles atos diante dos quartéis no Brasil, Paulo Generoso, e mais um sócio, André Esteves, não o André Esteves banqueiro, muita gente confunde, inclusive quando lê essa matéria, não é o André Esteves banqueiro, mas o André Esteves que foi, inclusive, ocupou em um momento uma secretaria dentro da Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. Então, basicamente, um membro ou um funcionário, alguém que ocupou um cargo oficial no governo de Jair Bolsonaro. Então, são esses 3 sócios que tinham essa empresa criada enquanto Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto da informação. Segundo ponto, Paulo Generoso, junto com André Esteves, cria uma segunda empresa também em Arlington, também no Texas, praticamente naquele mesmo momento. Então, essas 2 empresas são criadas nos Estados Unidos no momento em que Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, aquela saída dele do Brasil depois de ser derrotado na eleição presidencial. Mas a informação que nós estamos publicando hoje vamos dizer assim, a segunda parte dessa história. Qual a segunda parte dessa história? É que, mais ou menos um ano depois, em abril, no dia 18 de abril de 2024, no ano passado, essas 2 empresas, ao mesmo tempo, são fechadas. Já Eduardo Bolsonaro, com Paulo Generoso e André Esteves, fecham essa primeira empresa, a Brás Global Holding, e no mesmo dia, Paulo Generoso aparece num outro documento, nós temos esses documentos, aparece num outro documento fechando essa segunda empresa, no caso, com André Esteves. Um outro detalhe fundamental dessa história também, Fabiola, essas 2 empresas tinham o mesmo endereço. No caso, a residência de Paulo Generoso em Arlington, no Texas. Eu insisto que eu só tenho informação e que eu não vou me aventurar em especular, mas, obviamente, abrir e fechar uma empresa nos Estados Unidos é algo legal, todos podem fazer, mas o que chama atenção nesses fatos, em primeiro lugar, o fato dessas empresas terem sido abertas enquanto Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos e depois elas serem colocadas no mesmo endereço desse influenciador. E, em terceiro, o fato delas basicamente terem sido fechadas exatamente no mesmo dia, no mesmo endereço. Para completar, Fabiola, algo também que chama atenção é o fato de que nem a empresa que conta com o Eduardo Bolsonaro como sócio e nem aquela segunda empresa que conta como influenciador e o ex-secretário de Jair Bolsonaro como sócios, nenhuma delas traz a função social, basicamente. Qual é o ramo de atividade que elas atuavam? Não há nenhum tipo de explicação nos documentos que eu coletei justamente do estado do Texas, não há nenhuma informação sobre justamente a função, basicamente, dessas empresas. Tem, inclusive, o fato, e esses documentos eu também conto com eles, que elas pagaram impostos. Então, impostos foram pagos, mas o que nós não sabemos é qual foi a função dessas 2 companhias. Quem está conosco na TV Intervalo.
A gente tem que fazer esse intervalo antes do meio-dia, por isso essa correria. Ô Jamil, mas é uma informação extremamente importante para ficar de olho sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos, né? Ele segue por aí, licenciado, não se sabe nem a agenda dele ou o que ele vem fazendo, né? Mas essa articulação com o governo Trump e até mesmo sobre o julgamento do pai dele, a gente sabe que é o próprio Eduardo Bolsonaro que faz isso ali, né? Sem dúvida, Fabíola, e eu acho que um ponto que você tocou antes, que muita gente acha, bom, Trump não dá tanta importância assim a Jair Bolsonaro, etc. Tudo isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Agora, Trump, não, na verdade, o governo americano não está interessado na figura de Jair Bolsonaro, não é o homem Jair Bolsonaro que interessa, é um movimento ultraconservador de extrema-direita que, claro, o governo de Donald Trump quer um Brasil alinhado com os seus interesses a partir de 2027. Então, é Jair Bolsonaro ou é outro nome? É irrelevante para os americanos quem seria essa pessoa. O que, claro, o que os americanos querem, o governo Trump quer, é obviamente um aliado poderoso na América do Sul. Eles sabem que Javier Milei tem um papel, sem dúvida nenhuma, mas não se compararia ao papel que o Brasil poderia fornecer, vamos dizer assim, a uma aliança entre Brasil e Estados Unidos para, primeiro, o desmonte da atual ordem internacional e, claro, a promoção da agenda ultraconservadora no mundo.